Shalom, Baruch Rabá, Vekol Israel. Bem-vindo ao programa Israel, você que está acompanhado pelo YouTube e vai contar conosco hoje na sequência do livro de Esther, que falamos no programa passado e hoje vamos continuar dando sequência a esse estudo. Hoje no programa 250, vamos dar continuidade à história de Esther. No programa passado abordamos Esther, mas hoje vamos encerrar esse assunto porque o programa ficou muito longo. Eu tive que encurtar algumas coisas que julgo interessante para que você que tem acompanhado saiba, para o seu conhecimento e possa meditar nesse livro que realmente tem muita importância para as pessoas que buscam o Eterno e que têm desejo de aprender o que está por detrás das letras. Infelizmente, como eu tenho falado, muita gente vive de letra. Lê letra, faz a sua hermenêutica, a sua interpretação, o seu exegese do texto, ao seu bel prazer e conhecimento, e no conhecimento dos seus gurus, dos seus profetas, dos seus pastores, arcanjos, essas pessoas que andam por aí fazendo as coisas erradas e chamando de experiência. Tem gente que infelizmente, de outra maneira, faz a coisa certa de maneira errada. E nós estamos tentando mostrar isso a você e obviamente você que tem inteligência, nasceu ontem, tem que ouvir o que eu digo, meditar no que eu falo. Já disse e vou repetir, não coma com a minha mão e nem com a mão de ninguém. Vai estudar, você tem mãos, estude e pesquise. Então, não saia daí, porque dentro de instantes vamos voltar com o programa, continuando essa história de Esther. Até já! Estamos de volta com o programa Voz Israel, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, na sequência da Voz Israel, hoje o programa 250 e a segunda parte do livro de Esther. No programa passado, nós abordamos esse livro de Esther e o programa ficou um pouco longo, 50 minutos. Estou tentando fazer esse programa um pouco mais curto, mas um assunto parecia ser um assunto pequeno, mas na verdade se tornou muito mais interessante do que parecia ser. E algo ficou de fora que eu julguei e julgo necessário para você que tem nos acompanhado tomar conhecimento, porque com certeza vai servir no mínimo de um conhecimento a mais, agregar mais conhecimento para que você fale das coisas com autoridade. Estou tentando mastigar da melhor forma possível para que você aprenda o que estou apresentando no nosso programa. Obviamente que você não pode deixar de estudar. Pesquise, confira, busque fontes para que você possa esclarecer e confirmar se realmente estamos falando aqui a verdade de acordo com o Taná, que é a Bíblia original, que é a Bíblia, é a palavra que o Eterno trouxe para o seu povo através da língua hebraica e aramaica. Essa é a língua do Eterno, que veio, obviamente, do Acádio, primeira língua do mundo antigo, da Suméria. E você sabe já disso, porque já falamos isso a você diversas vezes ao longo dos nossos programas. Então, hoje, vamos dar sequência ao programa de Esther, essa parte 2, para que você veja e aprenda mais sobre esse livro que parece que não tem menor valor. Muita gente até hoje não considera como um livro canônico, mas um livro apócrifo ou mesmo uma sátira grega, como já falamos no início do programa. Você hoje vai entender por que, de maneira mais aprofundada, a razão das pessoas não quererem, não desejarem canonizar o livro de Esther, principalmente os judeus ortodoxos. E, como disse, vamos dar essa informação a você hoje, concluindo o livro de Esther, porque no programa passado tentamos esgotar o assunto, mas ficou muito longo, o programa se estendeu além do que eu gostaria que fosse, e hoje eu quero terminar esse assunto mostrando a você algumas curiosidades, algumas observações que julgo importantes para o melhor entendimento dessa história de Esther. Você viu que eu falei no programa passado que esse livro de Esther, para muita gente, ele não é canônico.
ele só foi realmente aceito pela igreja, pelos pais da igreja, por assim dizer, no Concílio de Hipona, em 393, e o Concílio de Cartago, em 397. Mas só foi confirmado mesmo no ano 1543, no Concílio de Trento. Esse livro foi realmente confirmado como parte do cânon da Igreja Católica Romana, que até então era a religião oficial do mundo, e que assim determinou que se ratificasse a canonicidade do livro de Esther. Mas há muita controvérsia acerca desse livro, e eu vou tentar no programa de hoje mostrar a você as razões que não fazem sentido, porque as pessoas realmente leem letras e elas não conseguem pesquisar para estudar, para entender o que realmente o texto está dizendo, aí se mete em passar os pés pelas mãos e julgar o que não tem conhecimento, que é muito comum nas pessoas que têm preguiça de estudar, que têm compromisso com o Eterno, que realmente quer entender a sua palavra. E ele está para revelar as pessoas que realmente buscam. E hoje eu vou trazer para você uma coisa importantíssima. Acho que jamais, como eu tenho falado, e eu não sei porque eu falo isso, mas eu vou falar outra vez, você tenha visto em algum lugar. Preste atenção, não saia daí, porque no final desse programa eu vou trazer a você uma informação que eu tenho certeza que você nunca ouviu em nenhum lugar. Mas vou mostrar a você se você está conosco. Então, voltando à história dessa confusão, aceito ou não o livro de Esther como um livro canônico, um livro de sátira realmente. Nós vimos que essa história se passou no tempo do rei Xerxes, que era filho de quem? Filho de Dario I. Esse homem passou a reinar no ano 486 até 465 antes da Era Comum. E o livro de Esther entende-se que começou a ser escrito a partir do ano 460. E no programa de hoje vou falar sobre a origem desse livro. Sabemos que a história coloca esse livro, a escritura dele, entre o ano 460 antes da Era Comum. Mas não se tem certeza sobre a origem desse livro. E hoje eu vou dizer a você, e você que é inteligente vai concluir, meditando o que eu vou falar, tendo as suas conclusões, se você pode ver que realmente tem uma pessoa que escreveu esse livro, e o próprio livro de Esther revela. Eu quero ler isso, mostrando isso a você. É o livro de Esther, capítulo 9, do verso 20 ao verso 22, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura aí no seu vídeo. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou carta a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorasse aquelas datas como dias de festas e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Como disse, o próprio livro de Esther revela essa história, sugere bastante forte que quem escreveu esse livro foi Mardoqueu. E por que Mardoqueu? Porque Mardoqueu era o pivô, é o protagonista dessa história. Não é Esther, é Mardoqueu. Mardoqueu estava à porta do palácio do rei e era ele que foi o estopim para a revelação dos planos malignos de Hamã, que representa o espírito de Satã, os adversários das almas, e adversário do Eterno, na sua permissão, obviamente. Então, Mardoqueu estava com essa função, e ele escreveu esse livro, não tenha dúvida disso, ainda que haja controvérsia. Você que vai ler o texto e perceber se realmente faz sentido ou não isso que eu estou dizendo. Mas aí Mardoqueu pelo que está mostrando, o autor do livro de Esther. Foi o seu padrasto, na verdade, tomou conta dela, e ela, juntamente com ele, libertou o povo
livrou o povo judeu naquela oportunidade da morte. Sabe, você, lembrando a você que esse povo estava ainda no cativeiro voluntário. Eles não estavam mais na Pérsia porque era obrigado. Estavam lá porque, como disse, e tinha dito nos meus programas, Babilônia, para muita gente, é ótimo, é maravilha, tem tudo de bom na Babilônia, que a carne gosta. A carne gosta de Babilônia. E eles estavam lá nessa época. Mas o Eterno, no seu plano, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, estava aí já trabalhando mais um povo para voltar para Jerusalém. E isso aconteceu no ano 458, quando veio a segunda leva desse povo do cativeiro na Babilônia, com Esdras. E mais tarde, vamos ver no ano 448, a volta de outra terceira leva, que na verdade não veio a terceira, veio pouca gente, que veio só praticamente Neemias, que veio reconstruir o muro de Jerusalém e fechar as brechas e reparar as portas que estavam queimadas naquela cidade. Então veja aí que Mardoqueu realmente é o mais provável realmente escritor desse livro de Esther. Quero lembrar também a você que no programa passado, no resumo desse programa anterior, nós mostramos que nesse livro se mostra a insubmissão da mulher, começando a se mostrando, botando as suas unhas de fora com Vasti. Vemos aí a fidelidade de um homem judeu, verdadeiro judeu, Israel de Deus, e não se curvar diante de homens e de ninguém, de nenhum estado, de nada. Foi o caso de Mardoqueu. Vimos aí também a arrogância, a prepotência de um homem tomado pelo inimigo, na inveja, na vontade de matar, roubar e destruir, que foi Ramã, a sua morte posteriormente, e no final de tudo nós vemos que Deus, o Eterno, trabalha para esse povo que ele escolheu como raça eleita, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva, ainda que a maioria dessas pessoas mereçam a morte. E muitas delas encontraram a morte em mortes terríveis. Até hoje, muitos dessas pessoas têm encontrado a morte de morte terrível, por andar na desobediência. E não é só o povo que está em Israel hoje, para Israel, não é só o judeu que anda de capa preta, que anda de roupa branca, sapato preto, de boné, de quipá, de chapéu. Não. Judeu que é Israel de Deus anda livre das coisas do mal. Judeu que é judeu, mas não é judeu porque é sinagoga, anda com o espírito de Satã, andando contra a vontade do Eterno, lutando contra o Eterno, com certeza tem pago o alto preço pela sua dura serviço, pela sua desobediência. É isso que o mundo tem mostrado e não enxerga realmente, quem não pode enxergar porque não tem hora de ver. E para ratificar o que falei sobre Mardoqueu e Esther como os responsáveis pela escritura desse livro, na figura de Mardoqueu, principalmente, porque a ele foi dado essa autoridade, eu quero ler com você o que está escrito no mesmo capítulo, no capítulo 10 de Esther, do versículo 1 ao versículo 3. Acompanha comigo essa leitura. O rei Xerxes impôs tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Aqui nós vemos o Eterno honrando a quem honra a ele. Honrando a quem honra. Isso ratifica que Mardoqueu realmente é o escritor desse livro. O Eterno escolheu este homem, como escolheu Moshe, escolheu Yehoshua, que é o Josué, escolheu os profetas dele, escolheu o Yohanã, o Ibessou, o João Batista, e trouxe até nós o Salvador, libertador da puridão da carne dos homens, que foi Yeshua ben Yosef HaMashiach ben Israel, o Yeshua, o Messias dos filhos de Israel, o último
dos profetas, o perfeito, o servo amado, aquele em quem o eterno e o único que o eterno e a toda a escritura fala: eis meu servo amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Tomara que eu e você sejamos também aos olhos do eterno servo amado, em que ele se alegra no nosso proceder, no nosso viver. Então veja aí que Mardoqueu foi honrado. Deus honra, o eterno honra a quem honra ele. Não importa se fulano é autoridade ou não é autoridade, se tem poder para isso aqui lá, mas o poder maior está com o soberano, o Criador, Senhor do céu e da terra, o Adonai Ha-Elion. E não há outro, não há Deus, nunca houve um Deus como ele e jamais haverá um Deus como ele. Ele é o único Deus, é o Deus que é um, o Deus que está no controle de todas as coisas. Se você honra ele, com certeza você será amado assim como foi Mardoqueu. E dando sequência, eu quero também falar com você, esclarecendo essas controvérsias que fez por onde, né? Ou tem feito por onde muita gente não acreditar na canonicidade do livro de Esther. Vou apresentar a você aqui alguns obstáculos que pessoas que não entendem, porque lê apenas letras, são eruditos, que lê letra, lê história, vive de história, mas não tem a capacidade de poder entender o que o Eterno está dizendo, porque não tem compromisso com ele. Pessoas que andam longe do Eterno não podem saber nada dele. A palavra diz que você, para saber de alguém, tem que andar com esse alguém, tem que viver junto a esse alguém. Como eu quero aprender algo do Eterno se eu ando longe dele? Isso é impossível. Não é porque você estuda a Bíblia, você vai para a igreja, que você dá dízimo, dá oferta, pula para cá, pula para lá, roda você para onde, você tem a sua fé, que você acha que é fé, e você tem que cumprir isso com o Eterno. Cumprir isso com o Eterno é obedecer a sua lei, a Torá, é viver como ele ensinou e nos mostrou como proceder, seguindo os passos de Yeshua, HaMashiach de Israel. Isso sim tem que cumprir isso com o Eterno, é buscá-lo 24 horas por dia, é ter a mente ocupada com as coisas dele, não com as coisas desse mundo podre ou razé. Então, é óbvio que quem lê não vai entender nunca isso. Então, eu quero hoje comentar com você alguns desses obstáculos para você meditar nisso. A primeira coisa que eu falei para você no ano passado, que ele não crê nisso, que esse livro é uma coisa que não faz sentido, é que nesse livro conta uma história de uma festa de 180 dias. Uma festa de 180 dias, são 6 meses de festa. Aí as pessoas que leem letra não conhecem o contexto, não sabem as coisas como funcionam, e vai dizer uma bobagem dessa que não tem festa de 180 dias, porque isso é uma coisa que não faz sentido. Mas se estudassem, pesquisassem, saberiam que o povo do Antigo Oriente Médio, em especial os da Babilônia na Pérsia, tinha o costume, entendeu, de decidir coisas administrativas, coisas governamentais do governo, em festa, bebendo. Eles bebiam. Seria à toa que hoje a maioria das pessoas que não fazem festas tem bebida? Tudo é bebida, porque tem pessoas que eles acreditavam assim, quanto mais bebessem, mais eles se aproximavam do espiritual e tinham mais direção para entender as coisas. Ou você já nunca ouviu ninguém dizer, não, quando eu bebo, eu dirijo melhor do que quando eu não estou bêbado, quando eu não bebo. Não é? Tem gente que bebe porque diz que é livre, porque se fosse só comeria a bebida. E assim são as pessoas que têm essa raiz, essa descendência de pessoas que têm na sua carne esse desejo pelo pecado, de viver profanando o seu templo eterno, contaminando o templo eterno. Porque o prazer delas é isso. Sexo, bebida, drogas. Isso é uma tendência natural nas pessoas. Eu disse e repito, filho de peixe, peixinho é. Via de regra é assim que acontece. E você já deve ter percebido isso. Então aí, essa festa acontecia porque eram reuniões que eles tinham. E essa reunião demorou realmente 6 meses. Cada semana, cada dia eles faziam uma reunião e sempre tinha bebida. Voltaram. Isso é uma festa para eles. Isso está explicado, esse fato, de maneira categórica. Outro fato importante, que eles relatam que demoraram 1 ano para preparar Esther para a presença do rei. Isso acha que é um absurdo? Não era um absurdo, porque havia a preparação dos cuidados físicos e alimentares
Isso levava tempo, instrução nos costumes daquele povo, como o rei gostaria que fosse, junto do palácio. Isso era levado com o professor ensinando, as pessoas preparando a rainha, a escolhida, de maneira que o rei gostaria que ela ficasse. Então isso levou tempo. Não tem nada de espantoso nisso, para dizer. E o povo come isso, porque é natural no ser humano não aceitar outros que se destacam na sua frente. A maioria das pessoas não aceitam pessoas que sejam melhor do que ela. Elas se julgam, no mínimo, iguais. Porque é isso a máxima de hoje. Igualdade de gêneros, igualdade de sexo. Mulher é igual a homem. Homossexual é igual a qualquer outro ser humano. Que deve, eu não sou contra, eu respeito quem anda e crê nisso, desde que ele respeite a mim e as pessoas que pensam diferente deles. Não tem nada a ver. Se você que é mulher acha que você é igual a mim, igual a homem, o problema é seu. Mas a Bíblia não diz isso. Mas o mundo hoje iguala os seres humanos como seres humanos. Eu nunca vi igualdade entre iguais e desiguais. Já disse e vou repetir. Direitos existem para iguais, direitos existem para desiguais. Iguais para iguais, desiguais para desiguais. Tem alguma coisa fora de lógica isso? De contexto, de entendimento? É tão difícil de perceber isso. Mas querem comparar macaco com jacaré. Jacaré tem uma função, macaco tem outra. Infelizmente, a sociedade podre de hoje, esse mundo podre na razé, quer equiparar as pessoas com relação ao sexo e quanto aos gêneros. Do mesmo modo, com relação à formação hoje nas suas profissões. Curso superior é curso superior, não importa, não tem diferença nenhuma, todo mundo é curso superior. Então, tem igualdade de curso. São pessoas que não há separação, não há hierarquia nisso. Ou não? Você já deve saber disso. Outros dizem que esse livro não é canônico e não tem nada a ver com a palavra do Taná, principalmente os judeus ortodoxos, porque ele não fala de Deus diretamente, não fala do eterno. Não existe a palavra eterno escrita em o Deus, como eles falam de Yahvé, qualquer outro nome para Deus, nesse livro. Não se fala, embora se fale mais de 200 vezes o nome do rei Xerxes. Veja que coisa interessante. Xerxes, que nós não vemos tanto essa alusão a Xerxes dessa forma, mas levam essa ideia para dizer que esse livro não é canônico. Outra objeção à canonicidade desse livro está no fato de que não se fala em Jerusalém, não se fala de sacrifício no templo e nem se fala nas orações. Isso também é uma total ignorância, falta de conhecimento, de estudo e de inteligência para chegar à conclusão que isso não faz o menor sentido. Primeiro que a pessoa tem que enviar essa barbaridade, essa besteira, esse besterol, deveria pensar e entender que o povo estava onde? Na Babilônia, e Babilônia é bom, gostoso, Babilônia é gostoso. Estavam bem sob um regime diferente, cultura diferente. O povo não tinha tempo de estar falando de tempo de Jerusalém, nem estava falando em oração na frente das pessoas, nem tão pouco fazendo sacrifício, porque era outra cultura ali. Mas, como um verdadeiro judeu, que é Israel de Deus, ele pode não fazer isso abertamente, como aconteceu. Quem estuda e vai pesquisar a história dos nossos antepassados aqui, que deu origem ao nosso país, que estavam em Portugal e vieram da Espanha, expulsos por rei Fernando e Isabel de Castela para Portugal. De Portugal o rei Manuel mandou para o Brasil, e em Portugal mesmo as judiarias que nós conhecemos lá eram escondidas. Os judeus, os verdadeiros Israel de Deus, mantinham as tradições judaicas, estudavam a Torá, guardavam o Shabat, faziam tudo que a lei manda de maneira secreta, para não ser morto, não ser levado ao tribunal da Inquisição. Do mesmo modo lá, outros motivos, não tinha por que o povo estar mostrando sacrifício de animais, não tinha templo, não existia templo lá. O templo de Jerusalém foi reconstruído em 511, o Zorobabel, e o povo estava no Pérsia, não tinha templo para sacrifício. Orações
Quem pode afirmar que eles não oravam? Isso é ridículo. Então é falta de estudo, de conhecimento, de inteligência. Infelizmente as pessoas sabem ouvir o galo cantar, não sabem onde o galo cantou, nem quem era o galo, em que casa estava o galo, que cor era o galo, não sabem nada, mas fala, repete como um papagaio. Outra coisa que eles falam também é sobre a descendência de Ramã, que as pessoas acham que é demais dizer que Ramã é descendente de Agag. Isso também é uma falta de conhecimento extremo. Por que não? Quando é que veio Agag? No ano 1050, 1030, por aí assim, melhor dizendo. Então, 1030, 1050 foi a época que Agag existiu. E por que não pode ser descendência dele? Se aqui, depois de mais de 2000 anos, 5 anos depois, tem pessoas que descendem de Abraão. Então, isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Preciso dizer que a descendência de Agag é uma coisa duvidosa. E, encerrando essa parte aqui dessas objeções, desses homens contra a canonicidade do livro de Esther, temos uma coisa mais esdrúxula e ridícula, é dizer que o decreto do rei era irrevogável. Aquilo não existe. Não podia, o decreto do rei, essa palavra de rei não volta atrás, isso é balela, isso não existe, isso é invenção. Então muitos duvidam que isso seja verdade, seja verdadeiro, não seja uma sátira, porque fala da irrevogabilidade do decreto do rei. Esquece de ler Daniel 6. Se lesse o livro de Daniel 6, veria que é o que o rei diz a Daniel: olha, eu assinei, infelizmente eu não posso voltar atrás. Que o teu Deus te proteja, Daniel. O rei ficou morto de tristeza. O rei nem dormiu, nem comeu, horrorizado porque ele deu aquele decreto, uma armação satânica que aí Amã tentou reproduzir. Na verdade. Amã tentou reproduzir. A história de Daniel aconteceu por volta do ano 530, 540, por aí assim, mas certamente nesse século VI, na metade do século VI, isso aconteceu a história de Daniel, e aí nós estamos aqui, quase 100 anos depois, o Amã tentando fazer a mesma coisa para que o rei não rolasse atrás e deixasse executar todos os judeus. Ali era um só judeu, um homem de Deus, Daniel. Mas se lesse a palavra, entendesse as coisas direito, buscasse, saberia que isso é uma coisa ridícula dizer que esse negócio de decreto do rei é irrevogável. Isso é bíblico, isso é verdade. Palavra de rei não volta atrás. O rei disse e vai ser. E para encerrar o programa de hoje, eu vou falar mais alguma coisa que é importante, julgo importante para você aprender sobre essa história de Esther. Os judeus ortodoxos, primeira coisa, os judeus ortodoxos não acreditam em Esther. Eles creem num livro chamado Megilat Ta'anit, que eu mostrei no programa passado. Por quê? Porque até hoje os judeus comemoram a festa de Purim, trazido por Mardoqueu, na permissão do Eterno, para que as pessoas festejassem a saída da opressão, da escravidão, do terror, da dor para a alegria. E os judeus não creem nessa coisa, desse fato, mas ele troca o nome de Esther, veja que coisa, troca o nome de Esther e coloca Megilat Ta'anit. Do mesmo modo os evangélicos. A igreja aceitou o livro de Esther, com 107 versículos a mais da versão grega. Mas os evangélicos não aceitaram os 107 versículos da versão grega. Então, mais uma disputa de quem é melhor na fé. Agora, só religiosidade, o viver, o proceder, tanto de um como de outro, é deplorável. A maioria não vale nada. São simplesmente religiosos que servem a sua carne, prestam serviços a Satã. São sinagoga de Satanás. Tanto judeus, como católicos, como evangélicos, qualquer religioso da face da terra. Digo sem a menor relutância e sem o menor medo de estar pecando contra alguém ou contra o Eterno, porque sei do que eu estou falando. E você também sabe, não dê um João sem braço, não se engane, deixe de enganar e não se engane. Infelizmente,
O mundo está cheio de enganadores, ladrões de almas, ladrões de dinheiro do povo, ladrões da saúde das pessoas. E por aí vai. Gente realmente de péssima qualidade. É o que nós estamos vendo no mundo a cada dia que passa. Essa história de evolução espiritual balela, só se vê nascer nesse planeta, e a partir de 200 anos para cá, a decadência da sociedade, ela torna-se cada vez mais evidente para se confirmar que esse é o fim dos tempos. E a Bíblia diz claramente, como está escrito no Salmo 92. Porém, quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Nós caminhamos para isso, a sociedade caminha para isso. A impiedade das pessoas está cada vez mais evidente, e não vê realmente quem não tem olhos para enxergar, olho de ver para enxergar. Quem não ouve essa palavra, porque não tem ouvido de ouvir para entender. Infelizmente, essa é a realidade. Encerrando o programa, quero fechar qual é a mensagem final desse programa com relação ao livro de Esther. O Eterno aí, como sempre, trabalha do modo que ele quer trabalhar, usando o que ele quer usar, quando quer usar e porque ele quer usar. E veja o que ele está dizendo, está mostrando a mim e a você aí, que você não consegue enxergar. Ele está dizendo a mim e a você que ele é soberano, e que ele confunde sábios e entendidos. Ele não mostra às pessoas que não têm com ele intimidade as coisas, jamais. E isso me trouxe uma informação tremenda, que eu, até pouco tempo eu não entendia. Então você, como disse no início do programa, essa é a relação final, é a informação final do programa, que eu julgo importantíssimo. Fechando esse programa, é o que está escrito em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem ao homem, mas as coisas escondidas, ocultas, pertencem a Deus. Aí quem vê ler esse texto diz assim: não, essas coisas é de Deus, jamais vai saber, só quando chegar lá. A Bíblia está dizendo isso. Isso é para ignorantes, para quem não tem intimidade com ele. Está dizendo o seguinte, eu vou trazer para você o que esse texto diz no original, para você entenda. Ele está dizendo para você que as coisas que são reveladas, que estão sendo feitas, elas pertencem ao homem. É óbvio. Deus, o Eterno, dá ao homem o que ele pode fazer. Mas as coisas que estão escondidas, que estão no seu coração, pertencem a ele. E se pertence a ele, pertence às pessoas que andam com ele, que observam a sua Torá, que andam segundo a sua vontade. Essas pessoas têm esse entendimento. Infelizmente, são poucos. É fácil falar de Bíblia, é fácil ir para a igreja, é fácil ir para a sinagoga. Sinagoga? Existe sinagoga de verdade no mundo de hoje? Já falamos sobre esse assunto. É muito fácil fazer isso. Mas viver, andar, como diz a Bíblia, andou Enoque com o Eterno, andar segundo o profeta Elias andou, andar segundo Yeshua Ben Yosef andou, que foi levado de volta ao céu. Isso não é para todo mundo não, isso é para quem é, não é para quem quer, é para quem é. É de Olam Rabá, e de lá e para lá vai voltar. É de Olam Rabá e para lá vai voltar. Então, esse foi o programa de hoje. Eu espero que você tenha entendido o que aqui falamos e quero revê-lo no próximo programa. E aí? Terminando o programa, né? Eu espero que você tenha assistido esse programa e, como disse, tenha prestado atenção nessas informações importantes que julgamos acerca desse livro de Esther, que, como você viu, para muita gente não passou e não passa de uma sátira grega. Mas, na verdade, não é bem isso. E para encerrar o programa, como de sempre, quero agradecer a Eterno e a você que tem nos assistido. Vamos agradecer a Eterno, primeiramente. Baruch Adonai, Elohim melech haolam. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo. A vida Malaquia, nós vimos Sheva Shammai, nosso Pai Celestial. Nós te louvamos, te damos graça mais uma vez por estar concluindo mais um programa. Para as pessoas que têm ouvido de ouvir, para entender a tua palavra, têm olhos de ver para enxergar o que está por detrás das letras. Nós mais uma vez te agradecemos de todo o coração, por toda a Kavaná, que é o desejo puro do nosso coração, pelo privilégio de poder conhecer a tua palavra, entender o que eu tenho mostrado, porque, como falamos nesse programa,
há muita informação equivocada pelas pessoas, talvez por ignorância ou mesmo por má vontade, por má intenção. E nós esclarecemos aí uma coisa muito interessante sobre Deuteronômio 29, 29, no programa de hoje, que as pessoas possam meditar no que falamos. Mais uma vez, te dizemos, nós te adoramos, te amamos e dizemos de todo o coração, queremos ser teus servos, não só hoje, mas por eternidade, no teu Yom Rabá. Mais uma vez te digo, toda Rabá, Adonai Yotzei Hadam, Adonai Tzevaot, ou Sevaot, quer dizer, muito obrigado, Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E você que não assistiu, mais uma vez, me despeço com toda a Rabá de sempre, que você já conhece, que é o muito obrigado em hebraico. Como sempre também desejo a você mais uma semana de bênção, uma Shavuot, e deixo a Shalom, como sempre, a Shalom do Eterno, que é a verdade que nos dá paz de verdade, nos traz saúde, nos traz prosperidade, e você entende o que é prosperidade já falamos sobre isso para vocês, que têm nos acompanhado, e nos torna perfeitos, como o Eterno é perfeito, porque Ele nos fez perfeitos e nos quer perfeitos. Assim será o programa, para você mais uma vez o Leite para Ótimo. Até o próximo programa.